Você começou o nosso episódio ouvindo uma música conhecidíssima chamada Tareco e Mariola. É um forró, na verdade. Ele fez muito sucesso na voz do Flávio José. Porém, a composição é de Petrúcio Amorim, natural de Caruaru. Todo mundo já conhece essa música, tem alguma identificação com ela por diversos motivos, mas lá na frente a gente vai se aprofundar sobre ela e ver o que ela tem a ver com as nossas questões de cultura alimentar. Seja bem-vindo ao 4º episódio do nosso podcast Mastiga e Fala. No episódio de hoje nós vamos falar sobre cultura alimentar através da música Tareco e Mariola. Nós vamos falar sobre as minhas viagens que eu fiz nesse fim de ano. Fui para Camusim, fui para Salvador e das experiências gastronômicas que eu vivi por lá. Falar sobre essas coisas que estão acontecendo atualmente, né? Que envolve alimentação, gastronomia e cultura alimentar, comida afetiva. Quero falar também sobre filme, não é um filme atual, um filme mais antigo, tá? E aí nós vamos também falar do nosso quadro Comida Gostosa, para variar. Tem também indicação de livro. E aí os detalhes sobre a música Tareco e Mariola que a gente ouviu. Acontece que recentemente uma grande cadeia de supermercados fechou. E aí eu fui atrás, ver se comprava alguma promoção, alguma coisinha, né? Interessante, e consegui comprar inclusive itens como um azeite que eu gostaria de provar faz tempo e ele estava mais em conta. Eu trouxe, né, um azeite de origem grega. Por uma coincidência, dando volta lá, encontrei um pacotinho de biscoito Tareco. De imediato veio a lembrança da música, né, do forró Tareco e Mariola, do Petrúcio Amorim. Mas o que é bacana é do quanto eu fiquei cantando aquela música na minha cabeça enquanto pegava o pacotinho e lembrando que foi um biscoito da minha infância e que tempos depois eu reencontrei esse biscoito lá em Pernambuco, numa dessas viagens aí para congresso, para trabalho, e também encontrei na Paraíba. E depois de muito tempo fui encontrar aqui em Fortaleza, né, que é esse supermercado que fechou. Diz que vai entrar outro maior aí. Mas enfim, esses grandes, né, que se resolvam. Fui pesquisar, né, sobre o Tareco e a Mariola. O Tareco é o biscoito e a Mariola é aquele tabletinho de doce. O que é legal é que esse biscoito e esse doce fizeram parte da minha infância e trago boas lembranças de lanche na escola, inclusive, ou então que a gente chama aqui de merenda. E aí que a gente merendava muito isso, mas não só na escola, mas também em casa. É um biscoito barato. Era um biscoito acessível, apesar de que lá no supermercado não estava tão barato assim, tá? Tava na ilha ali de biscoitos, perto da padaria, mas não era um biscoitinho barato não, tá? Tanto é que a embalagem dele tinha a origem, né? Que é exatamente feito no estado de Recife. Não era produzido aqui em Fortaleza, não. Apesar de que a receita é muito fácil, mas não era produzido aqui no estado de Ceará. Achei ótimo. Super feliz com isso, né? E aí, o que é legal na pesquisa é que o biscoito Tareco, ele é um biscoito popular, extremamente popular. Tanto é que serviu de referência para o poeta na sua música. Ele é um biscoito com característica extremamente nordestina, porém, o seu processo de execução, ele tem um sistema de técnica francesa, que no nosso quadro da comida gostosa, eu vou ensinar a receita de Tareco, porque realmente de vários supermercados que eu já andei, só encontrei no Carrefour e ele já estava fechando as portas, infelizmente. Então quem souber que tem outro lugar aqui em Fortaleza que venda Tareco, me avisa que eu vou comprar, tá? Um biscoito delicioso com um cafezinho perfeito. O que é interessante é que a música do compositor Petrúcio Amorim, apesar de falar de Tareco e Mariola e falar de uma profunda dor, ela não é uma música romântica, não é uma música que trata de um fim de um relacionamento. Existe uma entrevista do compositor na internet, onde ele fala que ele, enquanto compositor, estava buscando apoio, especificamente nos órgãos públicos da região dele, e levou um não na cara, né? Levou um não. Fecharam a porta na cara dele e ele, nesse ato de dor, de revolta, fez essa música e que eu gosto bastante porque tem trechos que falam sobre outras comidas, mas não é uma metáfora muito importante enquanto a valor, enquanto a riqueza, enquanto a questão também monetária. Vou pegar aqui um trecho da música para vocês verem. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci do velame, a macambira. Quem é você pra derramar meu munguza?
Feijão do Baturité eu aprendi recentemente que ele é salgado, feito com a fava, né? Aqui em Fortaleza eu já comi muito mugunzá desde a infância, doce, feito com milho branco. E aí, quando ele diz quem é você para derramar meu mugunzá, mostrando quem é essa pessoa que tem autoridade, direito, quem ela acha que é para vir e botar o que ele tem de mais gostoso, mais valioso fora, né? E aí continua no outra estrofe, né? E que ele fala de novo sobre comida, né? Sobre algumas questões relacionadas à alimentação. Ele tem uma outra estrofe que diz assim: eu me criei, matando a fome com tareca e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoura. Eu francamente me arrepio todo, porque isso fala muito sobre uma realidade do nordestino, que é realmente matar a fome com aquilo que é mais barato, mais acessível, o que está ao alcance, e nem sempre é arroz e feijão, né? Então ele fala, inclusive, assim, que sobreviveu a más condições financeiras e tem como referência o tareco, biscoito e a mariola, esse doce, né? Que é realmente comida para criança, merendinha, né? Essas coisas de merenda, e mostra que chegando onde ele está, ele não precisa passar por essa situação, porque ele tem força suficiente. É muito profunda e muito poética a música do Petrúcio. Eu acho lindíssima, mesmo achando, como todo mundo acha, que é uma briga, um término de uma relação amorosa, ainda é assim muito forte, muito poética e muito envolvente. Causa identificação imediata, principalmente em quem é nordestino, né? Não precisa ser só paraibano, ou só pernambucano, ou só cearense, não. É muito forte. E eu gosto muito da referência que ele traz quanto à cultura alimentar desde a infância. E quem de nós, né? Não lembra o que a gente tinha ali, uma coisa que comia rápido na nossa infância, que tinha mais barato. Existe uma expressão americana, Jesus is a biscuit. Claro que eu falei péssimo em inglês, meu inglês é terrível, mas que eu ouvi uma drag queen falando que as crianças, para parar de chorar, porque estavam com fome e não tinham comida de fato, a mãe dava biscoito, empurrava o biscoito na boca da criança, né? E aí surgiu essa expressão, Jesus é um biscoito, porque a criança se acalmava, se aquietava, e a mãe colocando o biscoito na boca do filho, né? E tem toda uma questão simbólica aí de pôr o biscoito na boca, essa referência católica cristã da hóstia, o corpo de Cristo na boca, enfim. Tem uma simbologia imensa quanto a esse comportamento da relação que muita gente já viveu, que é calar a boca da fome, né? Calar a boca da fome, e a música do Petrúcio fala muito sobre isso, essa questão do calar a boca da fome e sobreviver a essa fome. E ele traz aqui o tareco e a mariola como maior referência, né? Nesse caso, dando um cala-boca na mesquinhez do órgão público, e que apesar da música já ter sido feita há um certo tempo, a realidade hoje ainda é a mesma. O artista tendo que chegar nos órgãos públicos e muitas vezes levando um não, e aí ter que se reinventar, se recriar dentro dessa estrutura, tá? Então, assim, ele repete muito, que a coisa do tareca mariola e do mugunzá, então é muito forte pra gente essa questão. Fico muito feliz de ter descoberto essas informações, inclusive da boca do próprio compositor, tá bom? Na descrição do podcast vão estar os links onde tem a entrevista dele, onde ele tá falando. Você vai encontrar no YouTube, com certeza, mais informações sobre o compositor e essa obra-prima do cancioneiro nordestino, que fala sobre política, relações, comida, condição financeira, o Nordeste, precariedade, e com marcos históricos e marcos sociais da cultura alimentar. Quando ele traz para essa poesia, para esse poema, para essa letra, para essa canção, esse forró, 3 pratos simbólicos, né, da nossa comida nordestina: o mugunzá, o tareco e a mariola. E aí a gente segue agora. E aí eu queria falar um comportamento humano, que é muito comum no desenho do Janeiro, que é esse excesso de piadinhas que as pessoas fazem, porque se acabaram de comer nas festas e agora vão gastar tudo na academia. Gente, pra mim não tem mais graça. Você come feito uma onça e aí depois fica com piadinha com os outros que já comeram também, e inclusive comeram sem culpa, tá?
Vai fazer teu exercício depois, mas não enche o saco. Deixa o povo comer em paz, fica com piadinha, come, depois fica com remorso. Não come. É muito chato esse monte de piadinha. Aí depois das piadinhas de academia, porque vai pra academia e aí engordou 2 quilos e aí fica se comparando como obeso, como gera uma série de gatilhos e de condições sobre gordofobia. Mas eu também não quero ficar falando sobre isso não, senão vai parecer um desabafo meu e não é. É pra falar sobre comida mesmo. Então não tratem comida como objeto de culpa, tá? Não vale a pena. Num país onde nós temos milhões de pessoas ainda passando fome, tratar a comida como objeto de culpa é uma falta de percepção quanto a privilégios e o quanto você pode contribuir para o mal-estar do outro, fazendo essas observações e piadinhas. É um posicionamento exclusivamente meu, mas o podcast também é meu, eu tô falando e vou para fora esse pensamento. Vou falar sobre as minhas viagens. Eu já tinha me prometido de que ia passar meu aniversário viajando. Mas antes disso, fui passar Natal na casa do meu pai, Camusim. Para quem não conhece, é litoral daqui do Ceará. É uma cidade maravilhosa. E é claro que Camusim, praia, sol, mar, não ia faltar opção de peixe, camarão, caranguejo. Só lamentei que não deu tempo de atravessar e ir para a Ilha do Amor e comer moqueca de arraia, que é a moqueca de arraia mais deliciosa que eu já comi e super barata. Acho a hospedagem cara, mas a alimentação eu acho o preço até justo, tá? Porque come-se muito bem lá em Camusim. Também indico que as pessoas conheçam o mercado municipal, tá? Recentemente estive lá antes do Natal e vi um quarto. Quando eu digo um quarto, os caras pegaram um tubarão e um tubarão de porte pequeno e aí dividiram em 4. Somente a parte da cauda. Um quarto dessa cauda era quase o meu tamanho em altura. Imensa, posta imensa. Eu fiz até uma foto, guardei a foto, posso até postar no Instagram, tá? Para que vocês vejam o tamanho do peixe. Mas também lá no mercado a gente encontrou murici, uma frutinha que é muito a nossa cara, um pouco oleosa, que eu não comia faz tempo. E aí foi feito um suco delicioso, que é um suco de murici, amarelinho, um gosto muito específico, nem todo mundo gosta. Só não encontrei lá no mercado o chá de burro, que é uma iguaria que tem lá em Camusim, que é um mugunzá branco com beiju, que é uma delícia, dá um suador na gente, que a gente come, que dá aquela leseira, e é a cara da gente curar a ressaca para quem passou a noite bebendo. Me lembro muito bem da última vez que eu fui passar um carnaval em Camusim, isso há 84 anos atrás, e sacar a referência de Titanic, foi 84 anos que eu passei o carnaval em Camusim, e a galera ia tirar ressaca tomando chá de burro, e era muito gostoso, e bem docinho, do jeito que eu adoro. Mas também lá em Camusim tem a Dona Lourdes. A Dona Lourdes é uma senhora, você chega lá na casa dela, aí você entra, vai na sala e ela tem uma estante, assim, dessas estantes de ferro mesmo, tudo muito modesto, muito simples, cheia de doces que ela faz. Aí ela faz lá doce de laranja, laranja cristalizada, isso da casca da laranja, tá? Doce de mamão com coco, caju com calda, caju inteiro, caju ameixa, doce de siriguela. E a Dona Lourdes, lá em Camusim, é uma senhora. Você vê que ela tem isso como prática de que aprendeu, né, com a família. As embalagens dela são simples. Agora que de um tempo pra cá que eu tenho percebido que ela tem posto um lacre. Nos potes de vidro tem um rótulo com a logo dela. Não tem ainda as informações nutricionais como rotulagem mesmo, porque é uma coisa bem artesanal. Mas são doces que eu não vejo tão facilmente, como por exemplo esse doce da casca da laranja ou o doce da siriguela, né? Para ser bem sincero, nunca tinha comido. Fui comer em Camusim. E aí só essa visita à Dona Lourdes já é o suficiente para ver um monte de coisas que é feito lá, né? Doce de banana que ela faz também. Mas eu foco mesmo no caju em pasta, no caju ameixa e doce de siriguela, que é o mais exótico de todos, digamos assim. Além da Dona Lourdes, Camusim também tem um fato importante. Camusim tem pão de coco o ano inteiro. Aqui no Ceará, a Semana Santa ela é recheada de pão de coco. É uma referência no Ceará. Mas em Camusim você tem pão de coco o ano inteiro, todo dia, o dia todo.
Não, porque quando dá 10 horas o pão de coco já tem acabado. A galera lá consome pão de coco loucamente. E aí essa vai ser a minha pesquisa de TCC. Inclusive já comecei a escrever, já tenho um registro já. Mas vou lá para entrevistar padeiros, conversar com a minha tia, que foi casada com um tio meu que teve uma padaria. Vou ter um papo também com meu pai para pegar as lembranças dele, para escrever meu TCC sobre o pão de coco de Camusim. E irei na Semana Santa, aproveitando, né, todo o hype da Semana Santa e do pão de coco, para fazer esse registro aí, construir meu TCC em cima disso. Saindo de Camusim, passei o Natal lá, passei as bodas de casamento de 4 anos do meu pai com a Cris. Foi maravilhoso também, muitas comidinhas. Fiz um bolo que eu pintei à mão. Fiz umas tortinhas, umas torteletes, né, de frutas, já que era bodas de flores e frutas. Eu fiz o bolo, pintei umas flores e as tortinhas de fruta, que era manga, limão, maçã e creme de confeiteiro. Então ficou ali no tema flores e frutas, né? E aí, de Camusim, volto para casa, preparo de novo as malas e vou para Salvador, passar meu aniversário em Salvador. Fui para casa de uma família de amigos que eu amo e foi incrível, porque a gente foi na praia, comemos acarajé, que é o acarajé da Cira. Dessa vez eu topei comer o acarajé com pimenta. Suei durante 3 horas, mas foi maravilhosa a experiência. Acarajé da Cira no quiosque do Rio Vermelho. Também fui de novo na casa do Jorge Amado. Perdi mais um tempinho lá na cozinha dele. Aconselho que todos conheçam a casa do Jorge Amado, também no Rio Vermelho. Consegui comprar o meu livro da Paloma Jorge Amado, que ela fez uma coletânea. Não é indicação de livro de hoje, tá? Estou só falando de que deu certo. Que eu já estava namorando esse livro faz tempo. Ela pegou todas as receitas de todos os livros de ficção, de romance, do que fosse do pai dela, do Jorge Amado, fez uma compilação das receitas, exatamente com essa referência da cultura alimentar, da gastronomia baiana, e fez esse livro. Aqui no Ceará tem um grupo de estudo pensando exatamente no que a Raquel de Queiroz faz com a nossa comida. Então existe um grupo aqui que estuda sobre esses pratos, assim como o do Jorge Amado. Raquel de Queiroz também tem essa referência com a culinária cearense, né? Em se tratando de comida, tive excelentes experiências. A avó estava lá, Dona Marisa. Ela fez 2 comidas que ela tinha feito para mim em 2012, quando eu fui para o intercâmbio em Porto Alegre. Passei quase 2 meses lá em Porto Alegre, 2012 eu acho. E aí ela fez para mim uma rabada incrível e que para nós é o girimum e para eles é a abóbora. E uma abóbora caramelizada. E a Irina, que é a minha amiga, fez um pernil de porco, que eu também passei dias comendo esse pernil. A abóbora caramelizada só durou o mesmo dia, tá? Acabou rapidinho. E a Irina também fez um bolo de cenoura para mim. E aí que foi bacana que, apesar de eu estar fazendo gastronomia, estudando gastronomia, não teve um dia sequer que eu cozinhei lá. Para mim, o máximo que eu fiz foi café. Porque lá ninguém toma café como eu tomo, que é o café coado, né? Lá eles preferem o café solúvel. Então eu comi comida baiana, comi comida gaúcha, curti nas minhas férias. Fui numa pizzaria lá, Pizzaria Volpe, também em Salvador, com uma pizza maravilhosa, incrível. E assim, é muito bom você poder viajar e agora ir com a perspectiva da cultura alimentar local e o quanto isso agrega ou interfere no comportamento das pessoas ali no entorno. Por exemplo, no quiosque da Cira, do acarajé, minha gente, o tamanho da fila não existia. Porém, a sistemática de organização delas é tão grande que a fila grande, porém, não parava. E aí lá nós compramos, cada um comeu um acarajé e eu ainda comprei uma cocada baiana com amendoim. Uma delícia, uma perfeição. Agora foi uma refeição, porque depois do acarajé com a cocada, a gente não conseguiu comer mais nada naquela noite. Todas as baianas caracterizadas, porque o acarajé ele é patrimônio imaterial, cultural e imaterial da Bahia. E aí as baianas caracterizadas, o processo de produção ali dos acarajés tem de obedecer toda uma regulamentação feita para isso. E aí o que é bacana é que toda a organização do quiosque, um quiosque grande, uma produção imensa de acarajé, tudo ali fresquinho, um cheiro maravilhoso. A única coisa que eu achei diferente aqui não era o camarão seco, nem aquele camarão pequenininho, era o camarão grande. Acho que também tem muito a ver com os olhos do turista, né? Encher os olhos do turista. Elas também tinham outras opções, que era o acarajé com caruru, com outros pratos, outras opções que poderiam ser servidas
em conjunto. Eu amei porque eu descobri que tem um acarajé montado, que você recebe na mão ali, e um no pratinho que já vai aberto, todo cortadinho, todo dividido. Achei genial. Amei a experiência. Se pudesse, tinha comido mais um. Só que senão eu não ia nem dormir direito, porque bastou a pimenta do primeiro. Foi uma grande experiência. Amei Salvador. Voltarei de novo para provar outras iguarias. Seguindo aqui nosso bate-papo, eu quero falar agora sobre o filme Sem Reservas. Ele é um filme um pouquinho mais, antigo, porém é um filme que fala sobre gastronomia também, sobre o dia a dia de uma cozinha. Então, o filme Sem Reservas é um filme de 2007, e aí o enredo gira em torno, basicamente, de uma chefe, que já tem um certo destaque, que isso é muito difícil, deixe claro aqui que essa predominância do homem na cozinha faz com que iniba essas mulheres a se destacarem, tá? Então rola machismo sim, e aí o filme já começa com essa abordagem de uma chefe, que agora chama de chefe executiva, né? Então o filme gira em torno dela, ela tem um problema onde ela perde a irmã e de repente ela se vê cuidando da sobrinha. E aí então, todos aqueles conflitos, ela nunca tinha plano de ser mãe, se torna mãe e não tem nenhum manual para isso, né? Não tem nenhuma cartilha, nenhum curso, nem nada para dizer como se é mãe, somente de uma criança que perdeu a mãe. E entra também os conflitos de vida pessoal, de entrar um novo funcionário, enfim. Tem a parte do romance, mas também tem bem a realidade, inclusive sobre o estresse, a pressão e a correria que é uma cozinha profissional. Aconselho, sugiro que assistam, é um filme bom de ver, é muito mais o romance do que o drama. O nome do filme é Sem Reservas, de 2007. Bom, agora nós vamos para o quadro É para ler ou para comer? E aí, para falar um pouco sobre o livro, que eu vou mencionar aqui especificamente, eu tenho que contar da experiência que eu tive enquanto monitoria na disciplina de cozinha afro-brasileira, da professora, na época foi com a professora Josi França Moraes, lá no IF Baturité, e o quanto foi prazeroso participar dessa monitoria, não só para mim, quanto a aprendizagem de uma rotina de sala de aula, sob a perspectiva do professor, mas também do quanto a professora foi extremamente acolhedora, consciente, seu posicionamento sociopolítico foi incrível. Quando nós chegamos na cozinha afro, na cozinha baiana especificamente, e que ela convidou uma moça da Unilab, e essa moça ensinou 3 preparações da região dela, da África. A Unilab é uma universidade que tem em Redenção, que ela é luso-brasileira ou lusófona, então ela recebe muitos alunos de outros países que tem origem na língua portuguesa. E é incrível a troca com eles aqui, é incrível, tanto que na aula a moça ensinou um arroz com leite de coco, um frango também cozido no leite de coco, falou de como eles comem algumas folhas que a gente não come, foi muito interessante essa troca. E quando a professora fez a culinária baiana, permitiu que eu, além de usar as minhas guias, permitiu que eu falasse sobre aquilo a partir da perspectiva da comida de terreiro. E eu, enquanto homem da Umbanda, tive o prazer de falar sobre o hábito e a relação entre a comida de terreiro, a comida de santo, a comida para santo, a comida para os filhos e o que isso representa na prática. Então nós nesse dia fizemos caruru, eu especificamente acompanhei a equipe do acarajé, fizemos acarajé por 2 anos seguidos, inclusive. E eu fiquei muito feliz porque foi um resultado incrível. Ela permitiu que eu retirasse os primeiros acarajés para fazer de oferenda, para depois fazer para toda a galera. Nós usamos o máximo de procedimentos ancestrais possíveis. Como o tempo era reduzido, tivemos que adaptar a batida, do feijão fradinho. Usamos uma batedeira para poder ganhar o volume e dar aquela espessura necessária para fazer o bolinho do acarajé. E aí foi um sucesso. Muita gente sequer tinha visto acarajé, muito menos sabia sobre essa relação de comida de santo, nem sabia que uma comida ou que alguns pratos podem se tornar patrimônio cultural de uma comunidade. E aí ela também permitiu que a gente falasse sobre tudo isso. Por isso eu vou indicar esse livro, que não tem receita, não é livro de receita, mas é um livro que tem tudo a ver, porque comida de terreiro numa universidade representa resistência, representa também o
cumprimento de uma lei que faz com que a cultura africana, ancestral, indígena, seja praticada, estudada, falada, mencionada dentro dos ambientes escolares e, por que não, numa universidade. Então, eu conheço o Babalorixá, né, Lincoln Lee Jesus Alencar Pereira, que ele escreveu um livro chamado Exu nas Escolas, que é um livro que traz também e fomenta essa oportunidade da lei que assegura o ensino da cultura afro-brasileira dentro das escolas. E aí ele fala, o Exu nas Escolas, uma proposta educacional antirracista. O que é legal é que esse livro é uma edição recente, é pela editora Escola Cidadã, de 2022, e aí ele faz paralelos, ele exemplifica, ele traz as pedagogias da cultura negra para dentro do contexto escolar, assim como foi essa experiência de monitoria na disciplina de cozinha afro-brasileira lá no IF Baturité, no curso de Tecnologia em Gastronomia. Isso me deixou muito feliz. E aí, atualmente, eu estou lendo esse livro. Possivelmente eu vou falar dele só hoje. Próximo episódio já vai ser um livrinho de receita bacana, talvez já o livro da Paloma Jorge Amado. Então, voltando ao livro aqui, né, Exu nas Escolas, ele é de fácil acesso, leitura maravilhosa, é um livro simples, tá bom? É um livro de leitura muito necessária, e aí é fácil de encontrar. O Babalorixá Lincoln Lee Jesus, ele tem um Instagram, tá? Que eu vou colocar aqui também no link. E aí o livro pode ser adquirido diretamente com ele pelo Instagram. E quem quiser comprar, ele envia, tá bom? Então essa indicação é para ler ou para comer. E já quase encerrando, por último, mas não menos importante, o nosso quadro Comida Gostosa. E é claro que hoje nós vamos falar do biscoito tareco, um dos protagonistas do episódio de hoje. Anota aí, senhora. Lá vai os ingredientes. 375 gramas de açúcar, 100 gramas de margarina. E aí a margarina ela pode estar fria, ponto de pomada, né? Ela não pode estar mole, que depois eu vou explicar por que ela não pode estar mole. 3 ovos inteiros, 1 grama de sal ou uma pitada de sal, né? 625 gramas de farinha de trigo comum, 12 gramas de fermento em pó e 200 gramas ou 200 ml de leite. O biscoito tareco não é saborizado, ele é isso. Você pode saborizar com raspa de limão ou 5 ml de essência de baunilha. Sugiro esse porque aí você não vai pôr nenhum sabor a mais competindo. Ele é um biscoito para você comer do jeito que ele foi feito. Não tem gourmetização, não tem negócio de melar em canto nenhum. Ele é desse jeitinho mesmo. O tareco, ele é simples. Lembra que eu falei que a manteiga tinha que estar fria, ponto de pomada, ou seja, não pode estar mole? Porque você vai levar essa manteiga com açúcar para a batedeira. E aí você não vai usar aquele batedor de arame, não, que a gente chama de batedor globo. Você vai usar um batedor que parece uma raquete, alguns chamam de batedor folha, que é aquele batedor achatado. Então você vai colocar lá a margarina e o açúcar e vai deixando bater em velocidade média até o creme ficar branquinho, clarinho, volumoso. E boa parte do açúcar já tenha se dissolvido. A minha sugestão é que se você usar o açúcar refinado, esse ponto do creme, que é o método cremage, que é o manteiga e açúcar, ele vai chegar mais rápido. Se você só tiver o açúcar cristal, não tem problema. Tem que estar com ela geladinha ali e ele vai batendo e esse açúcar vai se dissolvendo. Até porque vai vir o ovo na sequência, formou aquele creme claro, né? Boa parte do açúcar já se dissolveu, você vai pôr os ovos. Bate mais, aí ele vai virar um creme bem mais mole, vai ficar um pouco mais amarelado por causa da gema, mas continua ali batendo. Depois dos ovos, a pitada de sal, o fermento, e aí você para a batedeira, põe o trigo, vem com a colher, dá uma misturada assim, de leve, porque se você pôr o trigo e ligar a batedeira, vai voar trigo para tudo que é lugar. Então dá aquela misturada, aí você liga a batedeira e deixa a batedeira misturar ali. Coisa rápida, 3 minutos no máximo, porque a gente não quer esse biscoito duro para quebrar a dentadura da gente não, porque ele não precisa desenvolver glúten, não é pão, é biscoito. E aí você põe 12 gramas de fermento em pó, ele precisa dar uma crescidinha. Vai ficar pesado.
O que você vai fazer? Você vai pondo aos poucos mesmo o leite e batendo ali. Leite, continua batendo. Não precisa bater na velocidade máxima. Vai só até a velocidade média. Quando você termina de bater, ela é uma massa espessa, clara, parece ser pesada, mas quando você puxa assim com uma colher, ela é leve e ela cai em ponto de fita. Que é o ponto de fita? A massa, ela cai uniforme, tá? Ela não cai um bloco e ela também não cai em gota. Ela cai fazendo uma fita entre a colher e o bol. Você vai pôr esse creme num saco de confeitar. Ah, mas eu não tenho um saco de confeitar. Pega um saco grosso, tipo de arroz, lava, higieniza, seca com papel toalha, seca, corta um pouquinho da ponta do saco, põe o creme e aí você pega uma assadeira, uma forma, passa um pouquinho de óleo e vai tentando pingar as gotinhas iguais desse creme. Vai render bastante, né? Porque também tareco a gente não come 2, 3, não. A gente acaba comendo vários. Você pinga com as gotinhas pequenas. O tareco ele também é muito conhecido porque ele não é grande, ele é pequeno. É um pouco maior do que a moeda de R$1, né? Então, para ter uma referência assim. Pingou, forno pré-aquecido a 200 graus. Põe lá 25 minutos. Nos 10 primeiros minutos você vai olhar. Ver se está todo mundo ok, se está tudo direitinho. Fechou. 15 minutos, a borda tem que estar douradinha. E aí a borda está douradinha, você tira do fogo, espera esfriar um pouco. Quando você já conseguir pegar na assadeira com a mão, você pode começar a tirar o biscoito, tá? Espera ele esfriar um pouco, ele já está mais sequinho. Você vai tirar com facilidade, tá bom? O ideal é que você espere esfriar bem para poder comer. Ou no dia seguinte, que ele vai estar mais durinho, mais sequinho ainda, com a consistência bem crocante. Aí você aproveita o seu tareco que você fez em casa e toma com aquela bela xícara de café, em homenagem à nossa música Tareco e Mariola, do compositor, né, Petrúcio Amorim. Então, pessoal, a gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast Mastiga e Fala sobre cultura alimentar. Nós temos rede social, certo? E é tudo a mesma coisa. Mastiga e Fala, tudo junto no TikTok. Mastiga e Fala no Instagram, tá certo? E nós temos também um e-mail, que é mastiguefala@gmail.com. Os áudios do nosso podcast você vai encontrar no Spotify, também Mastiga e Fala, e vai encontrar também na plataforma Orelo, escrito também como Mastiga e Fala. Estão lá todos os episódios anteriores, assim como vai estar esse episódio também. E eu gostaria de falar que esse e-mail é o nosso Pix, tá? A conta Bradesco, para quem quiser colaborar com alguma coisa, porque a gente gasta com esse trabalho, ou comprando um livro, ou assinando os programas de edição, tá bom? Então quem quiser fazer um Pix, fica à vontade, se identifica no Pix pra gente mandar um beijo aqui. E prometo que no próximo episódio vou ter entrevistado, vou ter alguém colaborando comigo, conversando sobre comida de afeto ou cultura alimentar, tá? Mais uma vez, obrigado por ter escutado o meu podcast. Mande suas sugestões, reclamações, carinhos, histórias e receitas para o nosso e-mail. Vou repetir, mastiguefala@gmail.com. Nos segue nas redes sociais Mastiga e Fala, TikTok, Instagram. E também os episódios estão sendo postados no meu canal do YouTube. Estão sendo postados na íntegra, tá? Ainda não é videocast, é só o áudio. Procura lá Graco Confeiteiro no YouTube e todos os nossos episódios vão estar postados lá. Então, mais uma vez, muito obrigado. Abraço. Boas experiências com comida afetiva. Reconheça-se mais na sua cultura alimentar. E até o próximo episódio. Tchau. Beijo.